Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, dia 7 de abril de 2024. Estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, quero contar com a sua companhia até às 11 horas e hoje nós vamos conversar sobre o movimento escoteiro. Você conhece algum escoteiro ou escoteira, né? Você já foi ou simpatiza com o movimento? Pois bem, nós estamos aqui no estúdio com o padre Hugo Galvão, que é capelão nacional católico da União dos Escoteiros do Brasil. O padre Hugo é daqui da Arquidiocese Natal e exerce essa missão de capelão nacional católico dos escoteiros. Padre Hugo, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, meus irmãos e irmãs desta tão querida Rádio 91, Rádio Rural. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Para mim é uma satisfação grande falar sobre o movimento escoteiro. É minha primeira ou segunda paixão, dependendo da ordem cronológica ou da ordem afetiva, né? Porque minha primeira paixão mesmo tem que ser a igreja, do ponto de vista institucional. Mas antes de fato ser um praticante da religião cristã, da igreja católica, eu já era escoteiro. Então, quem sabe, uma vez eu até conversando com o capelão mundial, eu não sei se eu sou um padre escoteiro ou um escoteiro padre. Então, a gente fica nessa dúvida. O padre Hugo, você é daqui de Natal, né? Daqui do CLER, da Arquidiocese Natal, já residiu fora, né? Passou uma temporada agora residindo no Rio de Janeiro. Acho que antes do sacerdócio também residiu outra temporada fora, né? Então, para quem não lembra do padre Hugo, quem não o conhece, quem é o padre Hugo Galvão? Além de ser um escoteiro padre ou um padre escoteiro. Muito bem. Então, na realidade, eu nasci em Mossoró, né? Sou natural do Alto Oeste Potiguar e desde criança vim para Natal, né? Ontem mesmo, numa missa, eu disse, olha, eu nunca sofri bullying de que era mossoroense, porque a minha vida toda foi em Natal e sempre quando eu mudava de uma escola para outra, tinha um mossoroense para zoar, né? Mas, enfim, desde criança vinha a Natal e já aos 13 anos eu entrei no movimento escoteiro, no grupo escoteiro universitário, lá no campus universitário. E só aos 20 anos foi que eu fiz um encontro na paróquia Santa Terezinha, né, o Segue-me, e de fato aceitei Jesus, né? Já tinha entrado inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de filosofia, não sabia bem ao certo o que fazer aos 18 anos. Já conhecia um pouco o Shalom, né, quando o Shalom, inclusive, era atrás da catedral, mas sempre fui um pouco cético, ou muito cético, com respeito à própria igreja, à religião cristã. E aos 20 anos, fazendo então o Segue-me e no ano seguinte o Seminário de Vida do Shalom, acampamento Shalom, né, o que me chamava a atenção era o acampamento, aí já vinha a questão do escotismo. Aí foi que eu disse, não, eu quero ser padre, né? Se Deus existe, e passei a acreditar firmemente na existência de Deus, eu quero ser padre. Mas para chegar até a ordenação, desde aquele tempo, foram 15 anos de história, né? Passei por Dom Heitor, Dom Matias, até chegar em Dom Jaime, fiz muitas viagens, conheci muitas congregações religiosas, fui de fato um investigador da vida religiosa, assim como tinha aprendido, inclusive desde o movimento escoteiro, devido ao fato do escotismo trabalhar muito a questão da independência, né? A questão da autonomia, então, e partindo também da filosofia, do método filosófico, investigativo, então eu tive muita facilidade em conhecer outras realidades, do ponto de vista pessoal, interior, como as facilidades que eu dispunha, até financeiramente, de poder viajar e conhecer a dimensão da Igreja Católica, né, que está presente, obviamente, numa diocese, mas que se expande também por meio das congregações religiosas e dos outros espaços, né, a nível nacional que se encontra a nossa igreja. E aí você disse que entrou aos 13 anos num grupo de escoteiros, né? Por quê? Porque despertou em você esse desejo de ser escoteiro? E de onde vem essa paixão pelo movimento? Eu lembro que estudava no Colégio Imaculada Conceição, das Irmãs Doroteia, aqui no centro, e um amigo de classe era escoteiro. E um belo dia eu encontrei esse meu amigo distribuindo mudas de árvores
lá no Bosque dos Namorados, né, no Parque das Dunas. E eu fiquei encantado com aquele trabalho, né, um simples trabalho. Eu ainda lembro ele em cima do caminhão, distribuindo mudas, os escoteiros atuando, distribuindo aquilo que era tão importante, até hoje né, para o bem do planeta, né? E ali eu disse, eu também quero fazer parte disso. E aí, conversando com ele, ele fazia parte do grupo escoteiro universitário, e fui para esse grupo escoteiro e me encantei, né? Me encantei com o fato também de fazer parte de um outro grupo de pessoas além do escolar, né? E lá, devido ao trabalho com a natureza, devido aos jogos, né, à prática e ao exercício das nossas habilidades através de jogos lúdicos, eu fui me encantando cada vez mais. Entrei já dos meus 13 anos, mas só fiz a promessa dos meus 14. Inclusive, o meu aniversário de 14 anos já foi dentro do grupo escoteiro. Minha mãe levou um bolo, fizemos uma roda, eu fiz a minha promessa escoteira, e junto ali com todas aquelas pessoas eu me senti valorizado, né? Me senti uma pessoa que tinha muitos amigos que se estendiam além da escola, se estendiam além do contato também das pessoas próximas a mim, da minha casa, né? E o escotismo realmente me deu um novo ar de experiências, né? Não só as atividades dentro da sede, mas as caminhadas que fazíamos, os acampamentos, né? As outras pessoas que íamos conhecendo ao longo do movimento. Então, só para ter uma ideia, né? Com 15 anos de idade, eu saí daqui de Natal, peguei um ônibus para participar do acampamento internacional lá em São Paulo. Imagina o coração de minha mãe, hein? Um jovenzinho de 15 anos pegando um ônibus para São Paulo, 3 dias de ônibus, para participar de um acampamento internacional. Eu não sei nem como é que ela deixou até hoje. Hoje em dia não tem mais, não. Hoje ainda não acontece isso, né? Pois é. Mas, Padre Hugo, para a gente começar a conhecer mesmo o movimento escoteiro, vamos lá para a origem, né? Qual é a origem do movimento escoteiro, a história mesmo do movimento? Então, o movimento nasce na Inglaterra. Um jovem, acho que por volta dos seus... Já tinha um jovem de coração, né, dos seus 50 anos, Baden-Powell. Ele viu a importância de alguma atividade lúdica junto com as crianças e os jovens nas ruas de Londres, né? Ele via que os jovens passavam muito tempo ocioso, e ele casou duas realidades. Primeiro, ele era filho de um pastor anglicano e se desenvolveu num trabalho caritativo e dando oportunidade para que aquele jovem buscasse uma mudança de vida, né? Buscasse algo que pudesse fazer para o bem da sociedade. Além dele ser filho, então, de um reverendo anglicano, ele também era militar e percebia na disciplina militar uma maneira de disciplinar também os jovens, de dar um horizonte, de dar um ordenamento ao próprio fato de que o jovem é jovem e precisa de algo para fazer. Então, ou ele segue um caminho que não é muito bom, né, e chega até a um caminho muito difícil, né, na sociedade, às vezes até entrando em crimes, ou ele é direcionado para algo muito bom, né? E isso que é muito bom, nós conhecemos como virtudes, né? O desempenho, as habilidades de desenvolver as suas virtudes, das virtudes que fazem parte já do próprio ser humano e precisa ser amadurecido. Então, Baden-Powell viu ali, na infância e na juventude, a oportunidade de que aqueles jovens pudessem se tornar melhores cidadãos, não só quando adultos, mas já na infância. E aí, com a disciplina militar, com o patriotismo militar, utilizando-se das virtudes cristãs, né, com um cristianismo muito forte na sua vida, na vida de sua família, ele, na realidade, nem iniciou o movimento escoteiro, né? Ele escrevia quadrinhos, né? Desenhava quadrinhos, e esses quadrinhos iam para as bancas de jornais. Aqueles meninos, quando viam aquelas histórias em quadrinhos, começaram a imitar aqueles jogos que os personagens da história de quadrinhos faziam. Aí Baden-Powell viu
através disso, a possibilidade de criar um movimento. Foi interessante, né? Ele não veio logo com o movimento pronto, mas foi se desenvolvendo na experiência de rua daqueles jovens. Não tinha nada o que fazer, graças a Deus viram algo importante naquela revistinha em quadrinhos, e a partir dali Baden-Powell viu a possibilidade de fundar uma instituição que se expandiu por todo o mundo. E aqui no Brasil, né? Você disse que se expandiu por todo o mundo, e aqui no Brasil, como foi que chegou, quando chegou? Muito bonito a experiência brasileira, porque isso aconteceu em 1907. Em 1910, entre 1909 e 10, uma esquadra brasileira chamada, né, faz parte da história do escotismo, uma esquadra chamada Minas Gerais, estava lá em Londres para ser consertada. Quer dizer, um navio da Marinha Brasileira estava na Inglaterra, e ali os marinheiros brasileiros viu a efervescência do movimento escoteiro, né? No 1907, 1909 chega a esquadra, quer dizer, 2 anos depois, o movimento se expandindo na Inglaterra, os marinheiros viram aquilo como algo muito bom para os seus filhos, inicialmente para os seus filhos. Então, quando a esquadra chegou em 1910 aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, os marinheiros trataram logo de fundar um grupo escoteiro no Brasil. É o primeiro centro Boy Scout do Brasil, né? Como era inglês, o nome era em inglês, e depois passou a ser traduzido Scout como escoteiro, né? Como um desbravador, aquele que se aventura, né? Na sua vida em busca do seu autodesenvolvimento e da sua promoção humana e pessoal para o bem da sociedade. Então, houve uma série de fatores que fizeram com que o escotismo chegasse tão cedo, tão logo do Brasil, né, 3 anos depois praticamente, para que ele pudesse se expandir no Brasil, inclusive com o apoio da Igreja Católica, da sociedade civil e do governo federal. Muito bem, já ia perguntar assim, porque lá falando da origem, você falou até dos valores cristãos, né? Assim, que o movimento escoteiro pegou. E aí você fala assim, também com o apoio da Igreja Católica aqui no Brasil. Eu queria saber qual a relação mesmo do movimento escoteiro com a igreja, com o cristianismo. Baden-Powell, ele colocou 3 princípios dentro do escotismo. Primeiro, eram os deveres para com Deus. Segundo, para com a pátria. E terceiro, para com o próximo. Então, Deus era a evidência maior do movimento, tanto que ele diz no prefácio do seu livro que o movimento escoteiro nasce para ajudar a construir o reino de Deus na terra, né? Então, ele, através de sua raiz cristã, ele através da raiz cristã, o movimento escoteiro vai se expandir dentro das igrejas cristãs também. Foram as primeiras igrejas. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, né, ela tem uma proximidade muito próxima a nível de rituais da igreja católica, né? Ambos se separaram antes mesmo da reforma protestante. Mas ainda existia um vínculo muito forte. Quando veio para o Brasil, obviamente muitos dos marinheiros eram católicos, e além do apoio dos militares, a igreja católica viu esse movimento também como algo muito forte de atração dos jovens, e que tinha raiz no cristianismo. Então foi muito fácil, né, o Brasil adaptar o movimento escoteiro à Igreja Católica. E não é à toa também que no Brasil, antes mesmo de que chegasse o padre Jacques Sevin, né, já existia um elo de ligação muito forte entre a Igreja Católica e o escotismo. Eu falei do padre Jacques porque anos depois... Já ia perguntando, quem foi o padre Jacques Sevin? O padre Jacques Sevin, o venerável, hoje ele é venerável, né, está em processo de beatificação. O padre Jacques, de fato, institucionalizou o escotismo dentro da igreja. Foi ele que, na França, percebendo, né, a possibilidade do escotismo auxiliar na catequese, na evangelização dos jovens, pegou o movimento escoteiro e trouxe para dentro da Igreja Católica. E no Brasil nós já tínhamos esse trabalho, né? O primeiro grupo escoteiro fundado católico no Brasil aconteceu 7 anos depois da chegada dele. Em 1917 foi fundado o grupo escoteiro São João Batista da Lagoa, paróquia a qual eu estava até janeiro deste ano no Rio de Janeiro, e no qual ainda faço parte deste grupo, né? Para mim foi um orgulho muito grande
poder me inscrever, ser registrado no grupo escoteiro criado pelo irmão do primeiro cardeal do Brasil. Olha as histórias, né? Uhum. O cardeal Arcur Verde, o irmão dele, era pároco lá de São João Batista da Lagoa e viu realmente o movimento escoteiro como um atrativo muito grande para os jovens. E é uma via de mão dupla, né? Tanto o escotismo ajuda a Igreja Católica a desenvolver um trabalho de evangelização dentro dos jovens, né? Quanto a Igreja Católica ajuda o movimento escoteiro, dando espaço, dando oportunidades para que o movimento se desenvolva e cresça naquilo que faz parte do próprio movimento. E aqui na Arquidiocese de Natal, antes de você, né, nós tivemos, hoje já falecido, o Monsenhor Penha, João Penha Filho, né, que teve toda uma história de engajamento com o movimento escoteiro também, não é? Padre Penha, Monsenhor Penha é especialíssimo, né? Uma referência grande, não só no escotismo estadual, no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, né? Padre Penha, além de atuar como evangelizador, né, como padre, ele também atuou institucionalmente. Ele foi presidente dos escoteiros do Rio Grande do Norte, foi o primeiro chefe escoteiro que recebeu o Tapi de Prata, que é isso? Que é a maior condecoração que um escoteiro pode receber, né, a nível do Brasil. Padre Penha recebeu, foi o primeiro, obviamente, a nível estadual, se não me engano, foi o primeiro a nível do Nordeste, né, a receber essa condecoração da União dos Escoteiros do Brasil. Então, não só o Padre Penha aqui no Rio Grande do Norte, mas nós temos a figura também ilustre do Monsenhor Leovigido Franca, lá no Rio de Janeiro, que desenvolveu o movimento escoteiro de uma maneira muito grande, né? O Padre João, não me recordo o sobrenome dele, lá em Minas Gerais, que foi também um grande evangelizador, foi um padre escoteiro. E o Padre Eider, se eu não me engano era o Padre Eider, lá em Santa Catarina, são figuras ilustres, padres, que buscaram, através do seu sacerdócio, trazer o movimento escoteiro para a igreja e fortalecer os seus jovens católicos dentro do movimento escoteiro. O Padre Monsenhor Penha tem um artigo, né, escrito na década de 60 que é muito interessante, né? Ele diz assim: nós temos dentro da igreja bons ministros, bons coroinhas, bons padres, mas quando eles se tornam escoteiros, eles se tornam melhores coroinhas, melhores ministros e melhores padres. Então o movimento quer ajudar, né? Fazer com que aquela habilidade que a pessoa tem já se desenvolva mais para ele se tornar melhor naquilo que faz. Ok, Padre Hugo, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aprendendo mais sobre o movimento escoteiro. Nós estamos conversando com o Padre Hugo Galvão, que é capelão nacional católico da União dos Escoteiros do Brasil. Então é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 7 de abril, hoje conversando, né, sobre o escotismo, o movimento escoteiro. E aqui com a gente, nos estúdios da Rádio Rural, da Rádio 91, o Padre Hugo Galvão, que é daqui de Natal, mas também é capelão nacional católico da União dos Escoteiros do Brasil. Padre Hugo, você retornou recentemente para Natal. E onde é que você está? Onde é que está celebrando? Eu estava morando no Rio de Janeiro, de fato, né? Quando eu fui nomeado capelão nacional em 2018, uma diocese ou um espaço onde deveria ficar para poder atuar mais a nível nacional seria na região sudeste, e Rio de Janeiro foi que me ofereceu melhores condições de atuar a nível nacional, né? Então, depois de 5 anos e meio, eu retornei para a Arquidiocese de Natal, fui acolhido na paróquia Bom Jesus das Dores, lá na Ribeira. O Padre Francisco, que é meu amigo desde do tempo de seminário, né, me acolheu muito bem, para que eu pudesse, obviamente, estar também mais acessível ao escotismo, né? Então, eu fui acolhido lá, tenho uma liberdade, né, de fazer as minhas viagens, a minha programação dentro do movimento escoteiro, além de outra função que retornei, né? Antes de viajar, eu já estava atuando também em outra pastoral, antes de viajar para o Rio, e agora retomando minhas atividades aqui em Natal, também assumi uma outra função que muito me anima a viver essa experiência também nessa outra pastoral.
E qual é a outra missão? Então, até 2018 eu estava como coordenador estadual da Pastoral Carcerária e agora assumi como assistente eclesiástico da Pastoral Carcerária a nível da Arquidiocese de Natal, né? Uhum. Por enquanto, devido até vários fatores da igreja, né, mudanças de bispo, então eu fiquei como assistente eclesiástico tentando auxiliar também a coordenação da Pastoral Carcerária a nível arquidiocesano para um desenvolvimento evangelizador no meio dos nossos irmãos e irmãs que se encontram presos. Agora, voltando a falar sobre o movimento escoteiro, quais são os valores trabalhados no movimento ou pelo movimento? Além dos princípios no movimento que eu coloquei, deveres para com Deus, com a pátria e com o próximo, que ao longo do tempo foi sendo alterados, mas mantém a essência, nós temos a lei e a promessa escoteira. Então isso dá ao jovem valores que não é comum ele pensar sobre isso, seja na sua família, seja dentro da igreja, né? Então, digamos assim, nos 10 mandamentos que nós temos sobre o movimento escoteiro, o primeiro é dizer que o escoteiro, na antiga tradução, tem uma só palavra: sua honra vale mais do que a sua própria vida, né? Então, só aí a gente já fala da palavra, né? Daquilo que a gente deveria ter de maior valor, que é a palavra que a gente dá, né? A afirmação que nós temos para com outras pessoas é uma afirmação verdadeira e nos dá também um sentido de honra, né? Como carece hoje em dia a gente falar sobre honra. Um dos valores maiores da humanidade é a gente se sentir honrado, né? E as pessoas nos veem como uma pessoa que tem honra, que tem caráter, que tem qualidades e virtudes que superam qualquer interesse particular, digamos assim, né? Então, além desse mandamento, nós temos alguns outros: o escoteiro é leal, o escoteiro é cortês, o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. E depois dos princípios e das leis, nós temos a promessa escoteira. E essa promessa, então, está recheada de valores que são, ao longo da experiência da criança, do adolescente e do jovem no escoteiro, são aperfeiçoados, né? E aí a gente começa com a promessa dizendo: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e com a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei dos escoteiros. E acrescenta-se para o adulto: e servir à União dos Escoteiros do Brasil. Então, cada frase, né, é recheada de valores, é recheada de termos que valorizam o ser humano naquilo que ele é de maneira mais essencial, principalmente como filho e filha de Deus. Então, sendo filho e filha de Deus, nós podemos prometer, né? E podemos ter uma honra capaz de prometer fazer o nosso melhor para com Deus, em primeiro lugar, para com o país que nós vivemos e para com o outro, né? Isso é teologia puramente cristã. Com certeza. E aquela chamada de lema, sempre alerta, isso é o quê? Um slogan, um lema? O que é que significa? É interessante o lema, né? Porque como um bom militar, né, Baden-Powell sabia que as frases têm que ser frases fortes, né, para chamar a atenção. Os militares, quando a gente vê, né, os militares correndo, praticamente a gente não vê um grupo, né, uma tropa de militares correndo calado, né? Eles sempre estão cantando, estão dizendo frases fortes, né, chamativas, que de alguma forma traduzem a experiência deles. Então, be prepared, né, que é em inglês o que Baden-Powell queria transmitir, era estar sempre pronto, né? Estar sempre preparado. Sempre preparado para quê? Primeiramente, para servir, né? Primeiramente, para ser um voluntário. E no Brasil, no português, veio então estar sempre alerta, estar sempre atento. Atento ao quê? Primeiro a tudo que está à sua volta. Mas está atento a tudo que está à sua volta para quê? Para se colocar sempre pronto, sempre à disposição para servir, olhando o outro, na necessidade do outro e ajudando naquilo que pode ser feito. A nossa preparação, então, ao longo de nossa experiência dentro do escotismo, é ter essa sensibilidade com o que está à nossa volta,
com o ambiente em que vivemos, né? E indo mais além, né? Em ambientes que não vivemos, mas podemos estar propensos a um determinado momento vivenciar uma experiência e ali poder ser um diferencial, né? Estar disposto a ajudar, a ver se alguém está precisando de alguma coisa, né? Eu aprendi desde criança, um chefe de escoteiro dizendo: você sabe qual a diferença de um escoteiro para um bom escoteiro? Aí eu olhei para mim e disse: não, bem, todo escoteiro tem que ser um bom escoteiro. Não sei. Aí o chefe disse: um escoteiro é aquele que faz o que o chefe pede, né? O chefe orienta, ou o pai ou a mãe também. Então, um escoteiro é aquele que faz aquilo que aquele que está acima dele, do ponto de vista da experiência, né, de vida, pede e o escoteiro faz. Mas e um bom escoteiro? Aí o chefe diz: um bom escoteiro é aquele que não precisa nem o chefe pedir, ele já está fazendo. Quer dizer, não precisa nem o nosso pai, a nossa mãe pedir para, digamos assim, arrumar o quarto. Ele já está fazendo aquilo porque sabe que é sua obrigação. E isso eu levo para toda a minha vida, inclusive na minha vida sacerdotal. Padre Hugo, quando fala de escoteiro, eu sempre lembro, assim, vem na mente jovens ou então crianças mesmo, né? Existe uma idade mínima e uma idade máxima para fazer parte do movimento? Eu vou falar logo de um grande e ilustre escoteiro que já superou todos os limites, né? O Papa Francisco. Então, o nosso Papa Francisco, imagine, quem ultrapassar a idade do Papa Francisco ainda pode ser escoteiro, viu? E o Papa é de carteirinha, era o nosso capelão nacional lá na Argentina, e continua todos os anos e muitas vezes por ano recebendo os escoteiros, colocando o lenço do escoteiro. E para ser escoteiro basta ter 6 anos e meio, né? Nós estamos até com o projeto Castor, que é antes do Lobinho, que é para aquelas crianças que têm entre 4 e 5 anos até 6,5, mas isso não tem em todo o país. Então, o básico é com 6 anos e meio, a criança já pode entrar no escotismo e já pode ser chamado de lobinho, né? Por que lobinho? Lobinho vem da história de Mowgli, né? Do menino lobo. Então, como precisa ter algo muito lúdico para os meninos, então eles são inseridos dentro da história do menino lobo. Né? Sim. A história de Mowgli e com todos os personagens, né, de Mowgli, o Balu, o Aquelá, eles vão estar inseridos dentro de uma matilha. A organização, né, dos lobos é uma organização muito interessante e isso vai cativando os meninos até os 10 anos, praticamente, aí na fase, antes de completar os 11 anos, ele já passa para um outro estágio, para uma outra seção, né? O movimento é dividido basicamente em idades, né? E na medida que os meninos vão se desenvolvendo, eles vão adquirindo certas habilidades de acordo com a idade e vão passando de seção para seção até os 21 anos, quando ele passa para ser chefe escoteiro adulto voluntário. Pode menina também ser escoteira? No início era só para meninos, né? E aí, um belo dia, as irmãs começaram a ver os seus irmãos se desenvolvendo e as meninas também quero. E Lady Baden-Powell, a esposa de Baden-Powell, chegou para Baden-Powell e disse: olha, vamos criar um feminino. Então eram separados. As meninas eram os escoteiros, as meninas eram as escoteiras, as Girls Guides. E só na década de 70 para 80 os escoteiros passaram a aceitar as meninas. E aí nós temos, dentro do escotismo, o ramo masculino e feminino. E no Brasil, as Girl Guides viraram as bandeirantes, só aceitavam as meninas. Na década de 90, as bandeirantes também começaram a aceitar homens. Então, hoje em dia, nós temos tanto a União dos Escoteiros do Brasil, que aceita meninos e meninas, quanto a Federação das Bandeirantes do Brasil, que aceita também pessoas de ambos os sexos, além de outras associações menores que nós temos no Brasil, né? Mas de modo mais simples, e as maiores associações que nós temos com espiritualidades escoteiras é a União dos Escoteiros do Brasil, que este ano faz o seu centenário, né, completa 100 anos de vida, e nós temos a Federação das Bandeirantes, que eu acho que completou 80 anos aqui no Brasil. Para entender, o Bandeirantes, o movimento dos Bandeirantes faz parte do escotismo? Não, são duas associações diferentes. Os escoteiros até quiseram unir, né, para fundar uma única associação, mas devido a vários fatores, hoje são duas associações distintas, reconhecidas pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já com o último bloco aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Fique ligadinho. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Agora já vamos para o último bloco aqui neste domingo, dia 7 de abril. Nosso convidado hoje é o padre Hugo Galvão, que é o capelão nacional católico da União dos Escoteiros do Brasil. Padre Hugo, o que é que faz o capelão nacional católico da União dos Escoteiros? De maneira muito direta, serve a Jesus dentro do escotismo, né? Nós tínhamos uma referência muito grande de padres, como eu já mencionei em outros blocos, né, de padres que desenvolveram muito o escotismo a nível local, né? Mas precisava-se também de um referencial nacional. Então, desde a década de 20, 30, desde a fundação da União dos Escoteiros do Brasil, padres se dedicavam de maneira mais exclusiva ao movimento escoteiro. Na época era chamado de assessor religioso. Nós temos a pessoa do padre João Ruffier, que na década de 50 foi um grande evangelizador dentro do movimento escoteiro, que nos dá testemunho, né, do quanto deveria existir um padre a nível nacional que se dedicasse ao escotismo. E aí nós temos a figura do capelão a partir de 2018. Né? Em 2013, com a Jornada Mundial da Juventude, nós conseguimos um bispo referencial, que não era diretamente nomeado pela CNBB, mas um bispo que se propôs a ajudar o movimento escoteiro. E em 2018 ele me nomeou então como um capelão nacional, auxiliando a nível nacional a União dos Escoteiros do Brasil em tudo aquilo que competia à sua ação dentro da Igreja Católica. Então, nós levamos Jesus, né, na nossa maneira, do nosso jeito de ser, e fazemos o elo, a ponte de ligação entre as duas instituições, a União dos Escoteiros do Brasil, no caso o Movimento Escoteiro, e a Igreja Católica. Então, tudo que se refere à religiosidade e de uma maneira, digamos, mais ampla, a espiritualidade, o capelão nacional está presente, né? Digo espiritualidade porque o movimento não se restringe só aos católicos, né? Nós temos evangélicos, espíritas, budistas, muçulmanos, né? O movimento, desde a sua fonte, Baden-Powell deixou muito aberto para que as religiões adaptassem um método escoteiro para a sua religião. E assim a gente faz também, além do trabalho católico, um trabalho interreligioso e ecumênico. E aí você passou os últimos 5 anos lá no Rio de Janeiro, também nessa missão, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência lá do Rio de Janeiro. O Rio tem a sua história, né? Tanto como antiga capital do Brasil, né? Quanto tudo aquilo que se refere à parte educacional, esportiva, né? Para ter uma ideia, né? Na década de 50, 60, se não me engano, no governo de Getúlio Vargas, não sei se foi naquela época ou depois, né, no governo, o escotismo era ligado à Secretaria de Esportes e tinha um trabalho muito grande dentro das escolas na área educacional, da educação física, né? E não é à toa que até hoje, interessante, até hoje, 1% da verba líquida do Maracanã é destinada aos escoteiros do Rio de Janeiro, né? Então, interessante. É um valor muito substancial, mas que ao longo do tempo o movimento no Rio foi diminuindo em termos de quantidade de pessoas, até historicamente a gente se perdeu um pouco, mas que ao longo do tempo a gente resgata os fatores históricos. Então, no Rio, o que me deu muito espaço foi o próprio clero, os bispos, né? Inclusive depois desse bispo que me nomeou, nós temos um outro bispo referencial, Dom Paulo Romão, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que também levou o movimento escoteiro como sua missão, né? Então nós fizemos a promessa dele lá na Basílica de Aparecida, no santuário, levamos vários grupos escoteiros para o Cristo Redentor. É incrível como tem muitos jovens e crianças que nunca foram Cristo, né? Mesmo morando lá no Rio. Mesmo morando no Rio, né? Mesmo tendo um acesso facilitado, mas conosco a gente pôde levar mais jovens. Minha tristeza é não poder ter levado muito mais do que eu gostaria, né? Mas
consegui levar bastante grupos escoteiros e capelas que estavam desativadas dentro de parques nacionais, né? Eu pude, junto com os escoteiros, reabrir. Uma delas era Capela São Silvestre, que ficava no Corcovado, a gente apelidou de Capela dos Escoteiros, né? Enfim, foram uma afinidade de atividades que, porventura, se não fosse outros motivos, eu teria até permanecido no Rio de Janeiro, né? E o próprio contato com o Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que me ajudou muito no período em que eu estava por lá. E aí, agora chegando ao Rio Grande do Norte, né, de volta a Natal, você pretende continuar esse trabalho até para fortalecer o movimento aqui no nosso estado, na nossa cidade? Com certeza, né? E aqui a gente encontra também um solo fértil por meio dos nossos irmãos presbíteros, né? Inclusive, teremos várias atividades aqui em Natal. O atual presidente, né, está deixando, a partir do próximo ano, a presidência nacional é daqui de Natal, né? Algumas paróquias já têm grupos escoteiros, né? A paróquia lá de Santa Clara, em Satélite, né, Pitbull, o grupo escoteiro fez recentemente 2 anos de história. Temos alguns padres que já apoiam o grupo escoteiro. O próprio Padre Ajó, faço referência ao Padre Ajó, que foi, de fato, depois de Monsenhor Penha, né, foi o que mais desenvolveu o movimento escoteiro aqui no estado. Fundou já 2 grupos escoteiros. Lá em São José do Mipibu, nós já temos um grupo que fez 10 anos, ano passado, e que ajudei a fundar o grupo, né, no tempo em que Padre Matias era o pároco de São José. E com a nossa experiência, a gente quer abrir mais portas da igreja para que os escoteiros se desenvolvam e busquem dentro da igreja um ambiente em que ele possa se desenvolver. Padre Hugo, a partir da sua vivência mesmo, esses anos todos, né, seja como escoteiro, adolescente escoteiro, seja hoje adulto, como capelão, na sua opinião, como é que os ensinamentos do movimento contribuem para a vida de um bom cidadão, de uma boa cidadã? No escotismo a gente diz, né, nós aprendemos fazendo. E fazendo o quê? Não só aquilo que compete a qualquer jovem saber, tecnicamente falando, mas aquilo que está presente no caráter do ser humano. Então, como é que todo ser humano é afetado para que ele pudesse se desenvolver no caráter? Ele só é afetado por meio de outras relações humanas. Como o escotismo ele é baseado em um grupo escoteiro, onde dentro desse grupo é subdividido em tropas, seções, né? E ali também se subdivide em patrulhas, no caso dos lobinhos matilhas. Então, os jovens, os crianças e adolescentes são diuturnamente afetados por uma relação entre pessoas. E partindo dessa relação é que o caráter se desenvolve. E se desenvolve sabendo o que é bom e o que não é para o outro. Então, a bondade, a generosidade, a caridade, a sensibilidade, o altruísmo, né, a disposição em ajudar, tudo isso a gente vai adquirindo habilidades em confronto com o sentimento das outras pessoas. E isso vai nos dando mais experiências para, primeiro, não atingir o outro negativamente, né? A gente saber o que afeta o outro negativamente. E segundo, atingir o outro positivamente, saber aquilo que o outro quer e como a gente pode ajudar o outro. Às vezes tem questões que a gente nem aprende e só vai ver quando é adulto, né? Uma discussão, um problema que dentro do trabalho que não consegue resolver, uma dificuldade na escola que não consegue melhorar. Então, dentro do escotismo, sempre a gente está fazendo atividades e jogos em que a criança, o jovem, o adolescente, eles são afetados, eles aprendem a ganhar, aprendem a perder. Aprendem que não sabem muita coisa daquilo ali e aprendem aquilo que sabe transmitir aos outros, né? Um grande método que hoje em dia tem que se aprender, né, na vida profissional é o trabalho em grupo. E desde criança o escoteiro aprende a trabalhar em grupo, né? Então, uma empresa que tem um escoteiro
que sempre trabalhou em grupo, vai encontrar uma facilidade muito grande com esse profissional que vai ter espaço a utilizar tudo aquilo, todas as ferramentas que aprendeu dentro do escotismo. Como é que você vê a atuação do movimento hoje no Brasil? Estamos em expansão, né? Tivemos um decréscimo no período da pandemia, não gosto nem de falar esse nome, né? Quando eu estava no programa de rádio no Rio, eu só falava P, essa bendita P, para não dizer outra coisa, né? Então, tivemos um decréscimo, obviamente, muitos grupos ficaram online, mas estamos em ascensão, né? O movimento escoteiro a nível mundial, como é um movimento, sempre passa por transformações. Ora, essas transformações são salutares para a maioria dos associados, ora, existem certos problemas em que termina afetando também no desenvolvimento e na promoção do escotismo. Mas nós estamos crescendo. Acredito que o movimento tende a promover mais o escotismo religioso, digamos assim, ou seja, grupos escoteiros ligados a uma determinada igreja ou religião específica, e isso vai ajudar a atrair também mais jovens para dentro daquelas igrejas, né? Nós temos a igreja quadrangular, por exemplo, nós temos grupos escoteiros judeus, muçulmanos, e isso, como eu já disse, né, é uma mão dupla, né? Ora, ajuda a igreja a ter os seus jovens, né, inseridos dentro de uma atividade que não é da igreja, mas vai fazer parte da igreja. Ora, também o escotismo aproveita o espaço daquela congregação, daquela comunidade religiosa, para desempenhar o seu método escoteiro e assim transformar, né, a sociedade, desenvolvendo melhores cidadãos e melhores religiosos também para a sua comunidade religiosa. Aqui no território da Arquidiocese de Natal, as paróquias, os padres, né, que quiserem começar a organizar um grupo de escoteiros, como é que procede? Qual é o procedimento? Nós trabalhamos como uma pastoral, né? Dentro da igreja não é uma pastoral, mas trabalhamos utilizando-se o mesmo método, que são, durante as celebrações, as santas missas, convidarem primeiramente os adultos a fazerem parte do escotismo, né? Então a gente precisa de um grupo mínimo de adultos para que esses adultos acompanhem as crianças, adolescentes e os jovens no seu trabalho do escotismo. A princípio não precisa ser escoteiro, não precisa ter sido escoteiro para poder ser um adulto voluntário de escotismo, mas é muito bom quando se já tem experiência do escotismo. Mas não tendo, o movimento escoteiro oferece então cursos, formações para que o adulto possa desempenhar a sua função. Então, a princípio os padres entram em contato comigo, ou eles mesmos podem entrar em contato com a região escoteira regional e a partir disso convidar os seus fiéis leigos a se tornarem escoteiros. Primeiro convidando os adultos e logo em seguida convidando os jovens. Então, a partir da faixa etária que nós teremos mais aptidões, né, mais pessoas se inscrevendo, então a gente vê se começa primeiro com as crianças a partir de 6 anos e meio até os 10, se começa com os adolescentes a partir dos 15 anos, então o grupo é muito flexível. E também indo se instruindo, né? Quando nós temos os jovens, quando nós temos os adultos, melhor dizendo, eles vão se instruindo, se aperfeiçoando, se formando. Abrimos uma sessão autônoma, ou já fundamos um grupo escoteiro, e aí pronto, aí fica um encargo, né, dos próprios adultos desenvolverem, um padre sempre acompanhando ali e dando espaço para que a espiritualidade também se desenvolva dentro do grupo escoteiro. Bom, Padre Hugo, agora já para finalizar, né, o nosso programa, queria que você deixasse aí um convite, né, a quem está ouvindo a gente, a conhecer mais, se interessar pelo movimento. Então, procurem primeiro o site, né, do escoteiros.org.br. Escoteiros.org.br. Lá vocês terão muitas informações. No Facebook, você colocando escoteiro, você vai ver muita coisa bonita, né? Muito site, muitas vídeos de vários grupos escoteiros. Então, se você nunca foi escoteiro, procure saber um pouquinho mais. Isso vai ajudar muito, tanto o fiel católico como de outras religiões, como até quem não tem fé, participar do movimento e ali, quem sabe, encontrar a sua fé.
E se você já foi escoteiro e não está animado para voltar ao escotismo, eu digo, se anime, né? Ânimo, coragem. Sempre alerta. Sempre alerta. Procurem fazer ainda seu melhor possível, né, para a construção do reino de Deus, para um mundo melhor. E se você, de fato, é escoteiro, eu faço o convite de continuar sendo, né? De que se anime mais e nos ajude a desenvolver esse escotismo. Se é um paroquiano afastado do escotismo, convide seu padre, né? Fale com ele, veja a oportunidade que nós temos aqui, principalmente em Natal, de termos um capelão nacional e assim podermos ter mais instrumentos, né, para evangelizador, para desenvolver na paróquia. Isso é muito importante e eu estarei disponível aí para abrir o seu grupo escoteiro onde estiver. Ok, Padre Hugo, muito obrigada por ter estado com a gente hoje, né, conversando com a gente, né, falando sobre o movimento escoteiro. Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe, o melhor possível para os lobinhos, o sempre alerta para os escoteiros, um servir, que é o outro lema que nós usamos para os pioneiros, e que o Senhor nos auxilie nesta grande missão. Amém. Então nós conversamos com o Padre Hugo Galvão, que é capelão nacional católico da União dos Escoteiros no Brasil, e queremos mais uma vez agradecer a ele por ter estado com a gente e agradecer a você que esteve com a gente desde as 10 horas, hoje aprendendo mais sobre o escotismo. Muito obrigada pela audiência. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você, boa semana e até domingo que vem.